Hoje eu pensei em trazer duas frases que me tocaram muito. Oi, tudo bem? Hoje eu tô com... Ai, sujou tudo. Meu Deus. Não dá pra ver. Então tá, vou continuar. O que aconteceu é que hoje eu tô em condições muito diferentes. Tive que pegar um outro microfone, tive que vir pra um outro lugar. E aí agora tá saindo sujeira da base do microfone, sujou tudo minha blusa. Mas a gente vai gravar mesmo assim, pra eu aprender a flexibilizar essa parte. Olha só, hoje eu pensei em trazer duas frases que me tocaram muito. São de autoras diferentes e eu queria trazer o trecho exato pra gente degustar, pra gente aprofundar. Depois eu descobri que essa frase que eu descobri vem de um outro texto e aí traz uma outra informação, mas vamos aos poucos. Primeiro, deixa eu ver se eu consigo apoiar esse microfone aqui. Tá dando assim, gente? Espero que sim. Vamos lá. A primeira frase que me tocou profundamente, que eu queria trazer pra cá pra gente ir aprofundando, é de Adélia Prado. E é uma frase bem curtinha, que é dentro de um outro texto, é o final de um texto dela, que ela tá ali nos seus 40 anos e ela faz umas divagações sobre esse tema. Eu confesso que ok, o texto ok, mas é que a última frase pega num lugar muito profundo meu. E eu queria pedir essa licença poética. Eu posso estar infringindo várias leis aqui da interpretação de texto, da citação, sei lá quais são as regras literárias para poder falar só de um trecho. Mas eu queria pedir a licença criativa poética para a gente pegar só essa frase e esquecer um pouquinho do contexto e sentir essa frase e vendo o que abre a partir daí. Então a minha vontade aqui é que a gente veja como isso nos toca. Como eu vou compartilhar um pouquinho como me toca, para que lugares eu vou, e eu queria que você refletisse sobre como te toca. O que eu quero dizer é que não é uma análise sobre o que a autora quis dizer no contexto histórico, não é uma análise. É simplesmente sabe quando você ouve uma música e aí você vai sentindo aquilo e pra você toca num lugar específico? Esse lugar meio de desapego artístico, sabe? De não tem como controlar como vai reverberar em cada um. Eu queria trazer esse olhar mais artístico do que literário, se é que me faço entender. Então vamos lá. A frase é o seguinte, tô colando aqui que tá no meu iPad, mas eu quero ler ela olhando pra você. A frase é o seguinte: eu não quero faca nem queijo, eu quero a fome. Você sentiu alguma coisa? Calma que eu vou repetir. Eu não quero faca nem queijo, eu quero a fome. A gente podia discutir aqui o que isso significa na reflexão de 40 anos da vida dela, mas não é o meu ponto, como eu deixei bem claro. Esse conceito de fome traz pra mim um lugar de um fogo interno, de alguma coisa que vai além dos recursos que eu tenho disponível e me faz pensar também o quanto a gente fica entrando em objeções e dificuldades. É uma forma da gente procrastinar. Eu não tenho equipamento suficiente, eu não tenho o conhecimento suficiente, eu não tenho o apoio das pessoas. São inúmeras as objeções que a gente cria para não realizar algo. E não quer dizer que não tenham desafios. Tudo tem desafio. Mas o que acontece quando você está completamente comprometido com aquilo? Você não faz aquilo acontecer de alguma forma? E eu não tô falando resultados que não estão no seu controle. Eu tô falando na única coisa que você pode gerenciar, que é o teu comprometimento com aquilo. E eu não tô falando de forma rasa no sentido de quantidade de horas, se você faz todo dia, nessa visão rígida da consistência. Eu tô falando de um comprometimento emocional, de um nível de clareza, de foco. Sabe quando você tem clareza de algo? É isso. Você não titubeia, você não tem dúvida. Então, essa clareza, ela traz um alinhamento muito forte para nós. Ela cria um nível de intenção, de força, de potência. E é sobre ela que eu queria que você refletisse aqui hoje, que foi a forma como eu fui encaminhando com esse texto. Mas, novamente, deixo espaço e adoraria ouvir nos comentários para onde essa frase te levou, para que caminhos isso te leva. Para mim, a fome é esse lugar, esse elemento, esse fogo interno que
faz pessoas que estão em condições extremamente desfavoráveis e difíceis conseguirem atingir coisas, superar desafios que você fala como que uma pessoa, num contexto tão desafiador, conseguiu pensar dessa forma, agir dessa forma, como é que numa situação tão miserável a pessoa conseguiu ser tão generosa, sabe? Ou como é que essa pessoa conseguiu sair desse lugar, ou pensar diferente, ou bancar, como é que ela conseguiu persistir nesse sonho de longo prazo e ali, ó, todos os dias dedicada àquilo. Então eu não sei, eu sinto que hoje com esse acúmulo de vidas que a gente vê nas redes sociais, a gente vai vendo como cada um vive, copiando, comparando, surge uma pressão muito grande que vai gerando uma grande confusão mental. E a gente vai criando essas narrativas de que eu não consigo o que ela conseguiu porque eu não tenho isso que ela tem. Eu não tenho a faca, eu não tenho o queijo. Mas você já viu uma pessoa com fome? Eu nunca passei fome de comida, mas eu já tive fome de muitas coisas e continuo tendo fome. E essa fome é o que me direciona e motiva nos dias mais difíceis. Ela me motiva no dia bom e no dia ruim. Não quer dizer que não oscile, mas tem uma fome de algo, tem uma busca, tem algo que faz superar esses desafios e conseguir persistir mesmo sem resultado imediato. Então eu fico pensando nessas figuras que eu admiro muito, que a gente vê a biografia, que conquistaram e se dedicaram para coisas incríveis. O quanto elas abriram mão de ter uma vida comum, uma vida que é aceitável pelas outras pessoas à sua volta, o que esperam dela, para conseguir seguir um propósito, seguir um objetivo, seguir uma obsessão que ela tinha ali. Eu acho isso muito lindo, eu adoro ver essas trajetórias. E para conseguir realizar isso, ela teve que se dedicar a uma causa, a algo que ela acreditava, mesmo não tendo resultado no curto prazo, né? Então, mesmo não tendo like, vamos pensar os antigos, então, não tinha like, não tinha edição. Quantas pessoas, quantos artistas, seja um artista da palavra, um artista visual, que a gente só conheceu, o público só conheceu o trabalho desses artistas quando eles morreram. É claro que tem todo o desequilíbrio financeiro e qualidade de vida, não é o ponto aqui nesse momento, a gente pode discutir isso em outro momento. Mas o quanto eles estavam comprometidos com aquilo. E o quanto, às vezes, esses resultados de curto prazo fazem a gente desistir de algo porque não tá vendo resultado. Mas se o que a gente quer fazer é grandioso, será que a gente vai ter resultado logo de cara? Será que a gente vai ter aprovação e validação? Então, uma coisa que eu penso muito é essa necessidade de aprovação e validação dos outros, o quanto isso interfere nesse nosso comprometimento de seguir a nossa fome. O que a gente faz quando tá com fome? Na minha visão, a gente supera obstáculos. Supera. E a gente consegue criar possibilidades. Ao invés de ficar pensando nas objeções, em tudo que é difícil, tudo que é impossível, tudo, a gente começa a abrir caminhos. Porque você está comprometido com fazer acontecer. Você para de ser o seu próprio sabotador, seu auto-obsessor, sei lá. Você para de se atrapalhar. E aí você tá com a mente aberta para criar possibilidades. Cada problema que surge, cada desafio, cada conflito que surge, você vai estar aberto para pensar como é que eu resolvo isso. Porque o meu sonho, a minha fome é inegociável. E no limite, não é tanto uma escolha, porque quem tem fome, quem despertou essa fome, não é algo que você consegue escolher. Ela vai continuar ali te atormentando até você fazer algo com aquilo. Por isso que eu falo brincando às vezes que aquilo que é pra gente fazer nos assombra. É um termo... Eu trago um pouco de humor pra isso, não é que é algo ruim, mas fica ali nos lembrando o tempo inteiro de que tem algo que a gente tá esquecendo de olhar, tem algo que a gente tá esquecendo de se comprometer. Ai, ai. E aí me lembrou uma outra frase de Simone Weil, de uma filósofa, sei lá qual versão do sobrenome dela a gente deveria falar, Simone Weil em português, não sei. Que ela, primeiramente, também não dá pra ter uma frase exata, porque como o texto original é em francês, existem várias traduções, várias adaptações, então eu vou trazer uma frase e talvez você encontre de outras formas em outras versões de livros, enfim. E que tem esse... Eu sempre fico pensando, gente, como deve ser desafiador traduzir um livro, né? Especialmente um livro
onde há um zelo pelas palavras, diferente de um livro técnico, né, que é só instrução, mesmo assim tem esse desafio. Mas imagina um livro, né, que é mais filosófico, mais artístico, imagina o escritor como ele tem esse zelo por escolher cada palavra. Dentre todos os sinônimos possíveis, ele escolheu uma. Tem um motivo pelo qual ele escolheu aquela palavra. Agora imagina a responsabilidade do tradutor de ter que escolher uma palavra na tradução. E se for o conceito... Enfim, deve ser muito complexo. Mas vamos lá. A frase dela é o seguinte, e aí eu vou deixar aqui no final pra nós, não vou falar nada, vou deixar você sentir, vou deixar você conectar com a outra, fazer o que você quiser. E deixa aqui nos comentários se essas duas frases que eu trouxe mexeu com você de alguma forma, o que fez reverberar aí dentro, ou talvez você foi para um caminho completamente diferente do meu. Fico curiosa para saber também que conexões mentais, o que te fez sentir, para onde te levou essas duas frases. E esses temas, talvez. Então vamos lá, terminamos com essa frase. Eu só leio o que me apetece quando eu tenho apetite por aquilo. E então, eu não leio, eu como.